Começo por pedir desculpa do atraso. Resolver vários problemas práticos, voos e coisas assim. As coisas da vida moderna, não é? E que os meus voos estavam todos embaralhados, os aviões vão partir e partiam antes de eu só me dei conta disso ontem à noite, depois de uma experiência que não posso deixar de referir aqui. É que ontem dei uma aula que durou 3 horas, entre aula e discussão, totalmente às escuras. Foi a primeira vez na vida, já fiz muitas coisas às escuras, mas aula realmente nunca tinha dado. É como se entrei para a sala, veio um trovão e muita chuva, antes ainda de eu ter começado a falar, porque eu ia dizer coisas que talvez justificassem isso, mas antes de eu ter começado a falar, apagaram-se as luzes por completo. Tínhamos 150 pessoas e disse: o que é que a gente vai fazer? Bem, eu a música sei de cor, eu não preciso de luz, eu posso... e pronto, mas pensei que ia ser um barulho enorme. Não, foi uma aula, correu maravilhosamente bem. Toda a gente estava desinibida, pôs todas as perguntas. Alguns tinham estudado para o meu livro, que achavam difícil, portanto até podiam atirar-me com o livro à cabeça. E eu dei essas liberdades todas e lá estivemos 3 horas e acabámos, saímos da aula e veio a luz. Portanto, aquilo foi claramente bruxedo, enfim, pacto com o demónio. Mas vamos lá ver se hoje sou capaz de dar uma aula às claras, não é? Porque agora já estou desabituado com aquela. Bom, meus caros, eu hoje vinha a dizer ao professor Ricardo que ontem falei demais. Ontem falei demais porque fui contando episódios dos próximos capítulos, não é? E o capítulo 2 tem aqui já uma série de coisas que eu ontem não devia ter falado, mas entusiasmei-me e pronto. E de modo que aqui vão surgir umas coisas que... Por outro lado, como vínhamos tarde, eu não trouxe computador e alguns, portanto não vão aparecer os textos no quadro, vão aparecer... Não vou aparecer eu, mas estou aqui, não é? Quer dizer que alguns textos eu vou ler e é um pouco mais incómodo, já sei que não é o mesmo estar o texto no quadro, mas acho que mesmo assim que vale a pena nós tomarmos contacto com alguns deles. E começava lembrando de uma conferência que ouvi a semana passada de um grande jurista brasileiro, que eu vi por acaso na televisão, o professor Marcelo Neves, e que dava uma conferência, creio que num tribunal, porque tratava-se do canal judiciário. Percebi-eu, a certa altura, que também não assistiu ao princípio da conferência. Fez parte de um livro seu, muito, muito famoso, o seu primeiro livro, pelo menos que eu conheça, A Constituição Simbólica. E ele explicava realmente como se verifica, muitas vezes, um desacoplamento, uma desligação. Ele é lumaniano, portanto, fala em termos lumanianos, mas nós miúdos. Uma deslocação entre, por um lado, a Constituição, que devia ser a gramática do sistema jurídico, e depois isto é, como a Constituição muitas vezes anuncia um programa e uma gramática para o sistema jurídico, que na verdade esse sistema jurídico, por razões jurídicas desde logo, legislação complementar à Constituição, por exemplo, ou por razões institucionais, falhas na organização do Estado, não montagem, não criação de serviços correspondentes a promessas que vêm na Constituição, portanto, se dá este desacompanhamento entre o que vem na Constituição e aquilo que depois o Estado é capaz ou quer executar. E ele, a este propósito, falava em termos que me parecem bastante expressivos, falava de uma corrupção estratégica do sistema jurídico. Corrupção pode haver muitas, há muitas formas de corrupção, mesmo no sistema jurídico. Digamos, microcorrupções que corrompem, que destroem o efeito de normas jurídicas. Bem, mas aqui, como ele bem dizia, tratava-se de uma corrupção estrutural. Porque, na verdade, tratava-se de que a gramática do sistema não correspondia ao funcionamento do sistema. Era como se o motor tivesse 6 cilindros, eu não percebo nada de mecânica, portanto agora tivesse 6 cilindros
e produzisse uma força apenas suficiente para deslocar uma motocicleta, um cilindro só. Então há ali uma corrupção. O motor, os 6 cilindros do motor eram, no fundo, um dispositivo apenas simbólico, ao passo que depois a efetividade do sistema não correspondia à sua, ao seu, à sua, àquilo que ele prometia, digamos, à sua natureza simbólica, aos seus aspectos simbólicos. Bom, a maneira interessante, nova, digamos, isto não é uma grande, dizer isto não é uma grande novidade, dizer as coisas nestes termos não é uma grande novidade. Pode-se dizer de outras maneiras. Muitos juristas falaram durante muitos anos do facto de, até muito recentemente, até há cerca de 20 anos, as Constituições terem funcionado como normas programáticas. Isto é, muita coisa vinha, sobretudo em alguns Estados, não direi em todos, em que as Constituições há Estados em que as Constituições sempre foram levadas bastante a sério. A Constituição Inglesa, por exemplo, na medida em que se possa falar de uma Constituição Inglesa, mas enfim, a Constituição Inglesa, ou a norte-americana, até certo ponto. Essa também tinha os seus aspectos simbólicos, porque até aos anos das grandes lutas pelos direitos civis, toda a parte da igualdade civil, nomeadamente nos Estados do Sul, toda a parte da Constituição relativa às liberdades civis, na verdade era meramente simbólica em relação aos Estados do Sul. Dava-se isto de que Marcelo Neves falou, uma não correspondência, um não acoplamento, uma não conjunção entre a Constituição e o direito. E os juristas falavam, a esse propósito, do caráter apenas programático da Constituição. Claro que uma Constituição sui generis, em que os capítulos dos direitos era muito pobre, muito pouco equipada, o capítulo das garantias contra o Estado muito pouco equipada, mas de qualquer modo era uma Constituição, só que aquela Constituição era meramente simbólica, em alguns casos era efetiva. Isto é, os aspectos repressivos, digamos assim, estadualistas, repressivos da Constituição, esses eram relativamente efetivos. Os aspectos, digamos assim, liberais, de aparência mais liberal, que alguns existiriam, esses eram meramente simbólicos. Aqueles direitos todos que vinham nas Constituições, nomeadamente do Estado de Direito, as Constituições do século XIX. A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão de pensamento, a liberdade de associação, naturalmente a liberdade de propriedade, a liberdade de indústria ou de empreendimento, a liberdade religiosa, todas elas lá vinham. Embora depois, mas nisso também não se diferenciava em nada destas Constituições oitocentistas de que estamos a falar, vinha um parágrafo primeiro nesse artigo 8º que dizia que todas estas liberdades serão exercidas de acordo com a lei. Remetendo para uma série de leis que o que faziam era retirar conteúdo àquelas liberdades, dizendo que a liberdade de imprensa, no caso da liberdade de imprensa, estabelecendo a censura prévia, mais tarde, já nos finais do regime, deste regime do Estado Novo, acaba por ser pior, porque os próprios jornalistas e os diretores dos jornais acabavam por fazer uma censura à cautela, com medo que a multa viesse, e, portanto, acaba por ter um efeito mais negativo. Mas isto era para dizer que tratava-se de uma Constituição que tinha muitos aspectos que eram diretamente conectáveis com as experiências constitucionais da segunda metade do século XIX, incluindo direitos eleitorais, um Parlamento parcialmente eleito, isto é, uma Câmara do Parlamento, a Câmara Baixa, era uma Câmara eleita por eleições, por sufrágio tendencialmente universal, embora com aquelas restrições que nós também encontramos nas Constituições do século XIX. Bem, e depois uma coisa que não vinha realmente na Constituição, porque não podia vir, que era a fraude eleitoral, organizada pelo próprio poder, pelo próprio governo, e que levava que os resultados das eleições fossem sempre daqueles tipos de resultados que logo nos indiciam que há batota, quando se ganham por 95%, por 90%. Eu recordo-me que nasci numas eleições de 69, numa cidade perto de Coimbra, o Ministério do Interior, que aqui no Brasil se chamaria... O interior é o Ministério que trata, digamos, da política interna do Estado.
e que, no fundo, superintende a administração pública, do modo geral. Assuntos interiores. Depois terras onde toda a gente sabia que eram um pouco mais vermelhuscas, cá para o sul, bem, aí já desciam para os 70%, 75%. Terras mais conservadoras chegavam aos 90%. Bem, e nesse ano, na Figueira da Foz, realmente a batota foi tanta, porque votavam mortos, toda a elaboração dos cadernos eleitorais era uma fita. Eu recordo-me também nessas eleições, a oposição não tinha direito a ver os cadernos eleitorais e a verificá-los. E nesse ano, 69, o regime abriu e disse: a oposição pode realmente ver os cadernos eleitorais. Mas só disse isto na véspera das eleições. Nós tínhamos 24 horas para ver os cadernos eleitorais. E logo, por azar, aconteceu o que aconteceu na minha aula de ontem. Em Coimbra, onde eu vivia, houve um corte de energia elétrica. Toda a noite, bem, as pessoas ligaram, enfim, há sempre estes expedientes, ligaram os faróis dos carros e as baterias dos carros, e na rua é que se estiveram a conferir os cadernos, mas como se pôde. Bom, mas na Figueira da Foz foi tantas essas coisas que realmente a União Nacional não teve 88%, teve 98% ou 95%. E o governador civil mandou um telegrama aflito para Lisboa, disse, ao Ministro do Interior, excelência, percentagem eleitoral superior à legal, que fazer? Porque imaginava que realmente o telegrama correspondia a qualquer coisa que fosse legal, e portanto ele tinha dinheiro a mais, que fazer? Bom, isto é para lhe dizer que, bom, havia esta armadura, digamos assim, democrática, mas depois havia toda uma série de não correspondências, de não acoplamento, por um lado legal, jurídico, leis que não correspondiam à Constituição, todas as leis a que se referia o tal parágrafo único do artigo 8º, que dizia que os direitos deveriam ser exercidos de acordo com a lei. Na verdade, todo este parágrafo remetia para leis que não estavam de acordo com a Constituição, que sabotavam, não cumpriam, corrompiam, daí a ideia de corrupção, corrompiam as expectativas criadas pela Constituição, expectativas que um leitor da Constituição de boa fé tornaria suas. Se a Constituição diz que há liberdade de expressão de pensamento, um leitor da Constituição de boa fé criaria essa expectativa. Era, na verdade, uma legislação corruptora. Era uma legislação não estabilizadora. Mas queria-lhes dizer, bom, impede a razão. Bem, a razão, já vimos o que é que se ia da razão, mas nem toda a gente concordava com isto, porque nesta mesma altura está a nascer uma nova razão, que já não é a razão racionalista, jusracionalista, nem sequer é a razão romântica, uma razão ligada à história, ligada a uma espécie de intuição de descobrir o espírito e a alma dos povos, mas é uma razão cientista, ligada ao progresso das ciências, daquilo que nós hoje chamamos as ciências sociais, que na altura não eram bem assim, e nomeadamente ao contismo, ao sociologismo de Auguste Comte. E realmente, Comte também tem a mesma opinião. Comte é uma personalidade que talvez merecesse mais estudos do que tem tido, ou melhor, Comte tem tido imensos estudos, mas todos nós temos uma visão de Comte relativamente simplificada, a meu ver, e relativamente pobre. Não, o contismo e tal, a gente sabe, Comte é de uma grande complexidade, porque ele era ao mesmo tempo era positivista, cientista, mas que criou uma nova religião, de modo que tocava ali vários pianos e várias teclas. E, nomeadamente, todos temos a ideia, ligamos Comte às correntes democráticas do século XIX. Sobretudo através de Littré, que é um discípulo seu muito lido em Portugal e muito lido na Espanha e creio que muito lido na América Latina, mais do que o próprio Comte. E mais laicista de Comte. Ora bom, Auguste Comte, politicamente, também contra uma ideia que é bastante corrente, na verdade tinha posições nada democráticas. Comte defendia a ditadura cientista, defendia a existência de um ditador. E há um livro de um tipo que não assina, mas é um espanhol, publicado em 1888 por uma editora chamada O Apostolado Positivista.
reparem como a designação é engraçada, o apostolado positivista, chamado A Ditadura Republicana segundo Augusto Comte. E diz este autor, sem dúvida, a opinião pública, reparem agora também aqui as conotações de género que aqui aparecem. Ontem, por acaso, falei nisso às escuras, lá naquela nossa memorável sessão. Sem dúvida, a opinião pública é essencialmente ignorante e versátil. Como as mulheres formosas e histéricas, deixa-se mais facilmente conduzir pelas palavras lisonjeiras e sedutoras dos que lhe cultivam os defeitos e afagam as vaidades, ou pelas lições, do que pelas lições severas, dos que procuram elevar-lhes o nível intelectual e moral. Aqui também há toda uma teoria acerca do género. As mulheres aqui são todas formosas, mas ao mesmo tempo histéricas. Bom, quer dizer, ao menos, enfim, uma coisa dá para a outra, não é verdade? E são todas, deixam-se conduzir por palavras lisonjeiras e sedutoras. Aquilo que falámos ontem acerca da mobilidade das mulheres e o modo como as mulheres mudam de opinião, manipuladas facilmente e tal. E deixando-se conduzir mais facilmente por os que as deleitam e afagam do que propriamente por aqueles que intentam incutir vigor intelectual e moral. E a opinião pública era assim. De modo que, mesmo em relação à opinião pública, que seria a forma mais esclarecida, isto é, mais produtiva em termos de produção de razão, do que a urna de facto era um instrumento, um dispositivo estúpido de destilar razão, o voto. A opinião pública destilava razão mais facilmente. As opiniões eram confrontadas umas com as outras, nos jornais, nos livros, etc, etc. Havia críticas e recensões e artigos, etc. E a destilação da razão, o vir ao de cima daquilo que era mais racional, na opinião pública seria mais fácil. Mesmo assim, Comte não tinha grandes ilusões acerca da opinião pública. Era uma opinião pública mutável, leviana, adulável, capturada por aqueles que a satisfizessem. Claro, nós estamos a ler coisas do século XIX, mas em certa medida, como também eu lá dizia na sessão escura, na sessão obscura, não é verdade? Estamos a pôr-nos no divã. Porque isto acontece hoje. A opinião pública, o quarto poder, os mídia, são capturáveis. Enfim, eu não sei qual é a situação no Brasil, mas em Portugal são perfeitamente capturáveis. Quer dizer, o político mais abstruso que nós temos, não vou dizer quem é, mas o político mais abstruso que nós temos, um autêntico Idi Amin que temos a governar uma parte de Portugal, tem espaço televisivo quando quer. Porque, quer dizer, diz tantos disparates, asneiras, enxovalha toda a gente, insulta toda a gente, e isso é o que os jornalistas querem, ali, sangue ali, assim, um tipo vai lá falar sensatamente sobre coisas sensatas, os jornalistas chateiam-se rapidamente e dizem, olha, então até uma próxima vez, quando houver oportunidade, voltarei a ouvi-lo. Agora, um tipo que dá escândalo, que chama nomes ao Presidente da República, que diz as coisas mais inusitadas, esse, no fundo, captura, porque seduz, vai ao encontro daquilo que o jornalista quer. E o jornalista quer caixa. E no Brasil não sei como é que se diz. Títulos, como é que nós dizemos caixas nos jornais? Caixas são grandes títulos. Sim, ou soundbites, para utilizar a palavra. O jornalista quer soundbites, quer coisas que soem. E, portanto, é assim que se captura a opinião pública, da mesma maneira como ele dizia aqui que se capturavam as mulheres. As joias dos jornalistas são os soundbites. Parece que vamos voltar ao exercício da semana passada. E mais, já de facto, a literatura do século XIX é tão explícita, a literatura de elites pensantes, é tão explícita sobre o caráter decrépito e o caráter corrupto, sistemicamente corrupto, estruturalmente corrupto do sistema político, que de facto não se pode bem perceber como é que ele podia subsistir. Isto quer dizer que estas elites que escrevem estas coisas sobre a opinião pública e agora a que vou ler sobre as urnas, realmente não tinham
não tinham influência nenhuma, eram de facto críticos que, como um grande escritor português, Alexandre Herculano, a certa altura se desanimavam e iam para a sua aldeia natal e deixavam de escrever. E Alexandre Herculano desanimou-se com o liberalismo e foi lá para Santarém, uma aldeia perto de Santarém, uma cidade 100 km de Lisboa. Bom, e lá ficou a tratar das suas ovelhas e das suas cabras e não se meteu mais em política. E é o que diz justamente este autor, que é aliás um grande autor de quem já lhes falei, Oliveira Martins. Oliveira Martins era um livro que eu lhes aconselharia se conseguisse encontrar no Brasil. Oliveira Martins escreveu em 1878, era muito lido no Brasil e teve muitas polémicas com Brasil e troca de opiniões com brasileiros. Oliveira Martins escreve em 1878 um livro chamado As Eleições, que é de facto uma análise cáustica do sistema eleitoral. E diz ele a essa altura: e como a urna só pode exprimir a voz do povo, não pode exprimir a opinião pública, por ser um instrumento grosseiro demais para tanto. A urna deu-nos, noutro tempo, os tribunos e os patriarcas da ideologia liberal, mas não pode dar-nos hoje senão o que a sociedade política atual tem de pior. Dominados pela intriga e pelo dinheiro, a urna, dominada pela intriga e pelo dinheiro, a urna perverte o princípio da representação. E falseada a representação, corrompida e doente, os bons espíritos afastam-se dela, como se afasta, como nos afastamos de uma coisa repugnante, como se afasta de uma coisa repugnante quem tem os sentidos apurados. Os melhores moços ilustres que a nação vê nas escolas, no exército e nas profissões liberais, abandonam sistematicamente as eleições ao seu triste e obscuro fado. Bom, em grande parte, nós hoje poderíamos repetir este discurso em muitos países. A moeda má expulsa a moeda boa, é a lei de Gresham. Claro que o Oliveira Martins ainda não conhecia esta lei, mas realmente podemos dizer que as elites afastam-se da política, que traz muitas chatices, a não ser aqueles que ele se refere aqui, que no fundo vivem bem nesta representação falseada e nesta coisa repugnante. Mas o mais curioso, ou menos curioso, é que estas proposições sobre a democracia, sobre o sufrágio, na verdade estão a indiciar o aparecer de o desenvolver-se de uma nova ideia da representação, de que ontem já falámos. E essa representação pode ser uma de duas. Ou uma representação de tipo orgânico, em que a urna indistinta, em que votam o maçoneiro e o doutor, em que vota o alfaiate e o oficial do exército, esta urna que planifica e que, dada a lei do número, planifica por baixo, fosse substituída por uma urna diferenciada em que as pessoas votassem por categorias profissionais. Mas isto é o princípio que rege, como já ontem disse, as assembleias corporativas. Isto é o que dará os fascismos dos princípios do século XX. E que de alguma maneira, mas isso é uma história longa, e que de alguma maneira se volta a reencontrar nos neocorporativismos dos finais do século XX. Nas pessoas que, nos finais do século XX, desiludidas também com os sistemas eleitorais, se voltam para uma ponderação de interesses emitidos por grupos. Um pouco na linha das ideias da democracia reflexiva e coisas assim do género. Outro tipo de representação é a representação carismática por alguém que seja capaz de uma forma metapsíquica, de uma forma metarracional, de uma forma carismática, consiga exprimir o desejo global deste todo orgânico que é a nação. E essa é a ideia do novo César, a ideia dos cesarismos, que aparecem em Itália ainda no período da monarquia, embora aí, claro, a monarquia italiana estava rodeada de uma série de muito grandes políticos, muito importantes, que realmente impediram algumas tentativas de
de elevação do elemento monárquico e da Casa de Saboia para esse papel de César, mas apesar de tudo, os reis de Saboia não deixaram de acolher de uma forma relativamente benévola, à exceção do fascismo, e de cobrirem, praticamente até ao fim, até 1944, de cobrirem o regime fascista. O rei demite-se muito pouco tempo antes do fim da guerra. E que deram em Espanha caudilhismo franco, e que deram em Portugal, com todas as diferenças que há entre as personalidades, que deram em Portugal o Estado Novo de Salazar, e que deram na Argentina o peronismo, e que deram no Brasil o getulismo, também com as diferenças que há, e que no México deram situações semelhantes, juarismo, etc. E que em França deram, enfim, um personagem menos conhecido, o general Boulanger, que é um general populista que ganha umas eleições por volta dos anos 70 e que faz do populismo, enfim, da sua capacidade de manipular as massas, faz disso um instrumento de reconhecimento como um líder carismático que era capaz de compreender a nação. Isso vai se repetir em França mais tarde com o Marshal Pétain, que, herói da Primeira Grande Guerra Mundial, com grande prestígio entre os franceses, mas que por isso mesmo é aproveitado e se aproveita da ocupação da França pelos nazis para representar, sob a ocupação, a verdadeira França, contra a França falsa, que era representada pelos imigrados, nomeadamente pelo general de Gaulle, e ele representava o espírito da verdadeira França, retomando algumas formas de legitimidade ainda da velha monarquia pré-revolucionária. E cá está uma das tais citações que ao bocado na África não encontrava, com o fenómeno racial aqui no meio. Este regime republicano da virtude geral, porque, claro, isto só podia corrigir-se pela expansão da virtude geral. Se conseguisse fazer do votante um homem virtuoso. Um regime republicano, como já aqui também falei ontem. O regime republicano é o regime governado pelos homens virtuosos. Bom, claro que aqui também se dirá sempre, alguém tem que definir a virtude. Algum tem que ser o árbitro, não das elegâncias, mas o árbitro das virtudes. E, no fundo, expurgar todos os ramos não virtuosos da árvore. Robespierre fazia isso. Auxiliado pela guilhotina, expurgou, ou tentou expurgar da sociedade francesa, até o certo ponto, todos aqueles que ele achava que não eram virtuosos. Ele próprio e o seu grupo se chamava o grupo dos virtuosos. E, portanto, a expansão da virtude por todo o povo, já que não se podia cortar a cabeça aos não virtuosos, porque isso pouca gente ficaria viva, mas a expansão da virtude por todo o povo era uma tarefa difícil, e aqui vinha o elemento racial. Nos países mais difíceis, noutros países mais fáceis. Este regime republicano e democrático veio provar uma vez mais que só é viável, só é fecundo, só é praticável e só é justo se desentranha da própria raça, como na Inglaterra. Ou se encontra, para se estabelecer e aclimatar, condições especiais de etnologia e de história, como na Bélgica e na Holanda. Bom, aqui escapa-me esta diferença, como está a fazer. Tinha que voltar a ler este passo todo, para perceber qual é esta diferença entre a Inglaterra, porque aparentemente aqui os belgas e os holandeses não é bem por uma questão de raça, é mais por razões etnológicas, históricas, que são virtuosas, ao passo que os ingleses têm essa virtude na massa de sangue. Isto diz António Cândido, em 1887. Todos os povos modernos procuraram restabelecer o regime representativo e constitucional. Este regime, nascido em Inglaterra, no terreno das antigas instituições germânicas, uma lenda que os ingleses preservaram muito, fecundado pelo protestantismo, não parece poder implantar-se de um modo durável nos países católicos. Isto é escrito por um belga, por Émile de Lavalée, que era belga, que era protestante, que era belga e protestante. E, portanto, cá vem a tal ideia. Nos países católicos, a corrupção impera mais facilmente. E depois havia toda uma teoria, dizer quais são os países mais corruptos da Europa. Bom, é a Itália, é Portugal,
é a Espanha. França menos, porque tem ali o elemento calvinista e protestante, que o Edito de Nantes, apesar de tudo, preservou. E depois, para o norte. Para o norte há menos povos corruptos. Mas não é uma questão de clima. Porque lá aparecem alguns. Quais? A Polónia e a Irlanda. Que têm em comum? São católicos. Havia toda esta geografia da catolicidade que abrangia mesmo ao norte. A Irlanda, que esses não podem dizer que era um povo meridional, porque estão realmente lá em cima. E a Polónia, que também não se pode dizer que fosse um povo meridional, porque também lá está, lá por lá de cima. Portanto, na Europa Oriental, realmente muitos diziam, na Europa Ocidental, muitos diziam, não, isto é mesmo um fato católico, porque é o Sul que é católico, e depois há uns do Norte que são corruptos, e esses são católicos também. Portanto, aqui é a questão do catolicismo, e isso ligava muito ali a questão por um lado, da confissão, e por outro lado, a influência do clero, sobretudo sobre as mulheres. E não deixavam de dizer, maridos, nunca vos esqueceis que entre vocês e as vossas mulheres está o padre, a quem elas contam coisas que nem a vocês vos contam. Portanto, esse elemento de corrupção constituído pelo elemento religioso, católico, e que não existia, sob esta forma, nos países protestantes, no fundo, marca também este fator da catolicidade na corrupção da democracia. Continua Oliveira Martins. A eleição, na sua brutalidade doméstica, é um processo errado. Se o resultado aritmético não está subordinado à sorte, está-o, de certo, o resultado moral. Fazer uma amálgama de elementos sociais, indiferentes uns, apáticos outros, é sujeitar a eleição à sorte. A eleição é, de facto, uma lotaria. E de uma lotaria, apenas a uns sai a sorte grande. A eleição não pode distribuir o bem por todos, porque, tal como na lotaria, a sorte grande só sai a um. A sorte grande dizem, não é? O bilhete El Gordo, não é? Eu creio que... O Oliveira Martins escrevia muito bem. Escrevia muito bem. De facto, tem um texto que, se eu tiver tempo, lerei, que é um texto comovente, chamado Requerimento dos Poveiros, mas eu não quero adiantar-me, depois lerei no fim. Diz Oliveira Martins: quando o homem vai com a lista entre o polegar e o indicador, lançá-la na urna, esse homem, nesse momento, é sobretudo um cidadão. Isto é, o membro de uma sociedade na qual ocupa um lugar, exerce uma profissão, vive de certos e determinados interesses. Ou é um lavrador, ou é um trabalhador rural, ou é um fabricante, ou é um operário, ou é um proprietário, ou é um rendeiro, ou é educado, ou analfabeto, ou é católico, ou ateu, ou é capitalista, ou proletário. Seja, porém, o que for, é sempre uma coisa diversa do cidadão que antes deitou e do que depois dele vai deitar uma lista na urna. Só naquele momento em que a lista vai entre o polegar e o cidadão, é que, por uma abstração metafísica, entre o polegar e o indicador, é que, por uma abstração metafísica, ele é um cidadão. Mal abre a mão, mal abre os dedos e a lista cai, ele volta a ser aquilo que já foi, ou é pedreiro, ou é industrial, ou é pobre, ou é rico, ou é culto. Ou seja, só naquele momento, um momento absolutamente efêmero, que só a metafísica permite isolar do curso da vida, é que ele é um cidadão. Depois torna a ser o que sempre foi, um homem diferente de todos os outros. Seja, porém, o que ele for, é sempre um diferente cidadão, quer dizer, ou a lista possui em si, e por virtude própria, um valor, ou tem apenas o de traduzir graficamente a opinião de quem a deita. Como seria absurdo supor a primeira, já explico isto melhor, resulta que o processo de somar listas é a infração de um princípio proclamado por Bezout e todos os aritméticos. Não podem somar-se quantidades heterogéneas. O que eu diria é assim: bem, a menos que a lista tenha um poder sacramental que faça com que ela, enquanto está em contacto com os dois dedos, transforme homens
diferentes em homens iguais, a menos que isto aconteça, o que não se pode supor porque é irracional, coisa metafísica. Se isto não pode acontecer, somar os votos das listas é contrariar uma lei do matemático então célebre, que diz que não se podem somar coisas diferentes. Peras com maçãs, bananas com abacaxis, ricos com pobres, etc, etc. Ou seja, a lista, a votação por lista, é o produto de uma metafísica da identidade e da homogeneidade que, de facto, a menos que a lista tenha poderes miraculosos, não se pode sustentar. Maneira muito elegante de dizer as coisas. Resta organizar a democracia, torná-la real, tornar real e positiva a autoridade. Real e positiva, não abstrata, não metafísica, a autoridade do povo, a tornar verdadeira a representação social, para que todas as opiniões e interesses, todos os membros e todos os órgãos do corpo social se achem reproduzidos na Assembleia Legislativa como num microcosmos do universo. E, na verdade, Oliver Martins propõe uma Câmara assim. Propõe uma Câmara que seja um microcosmo do universo. Que, na verdade, já não será eleita por sufrágio universal, mas que será eleita por categorias. Que ele agrupa assim. Vou ler algumas, não leio todas. Primeira categoria, as instituições. Representantes. A Academia das Ciências, um representante. A Universidade de Coimbra, um representante. As Escolas Politécnicas de Lisboa e Porto, 2 representantes. As Escolas Médicas de Lisboa e Porto, 2 representantes. As Escolas do Exército e a Escola Naval, 2 representantes. 4 províncias eclesiásticas, 4 representantes. Bem, Portugal tinha bastante mais 4 províncias eclesiásticas. As relações, 3, porque é realmente 3 representantes. O Supremo Tribunal de Justiça Militar, 2 representantes. A Junta do Crédito Público, 1 representante. O Conselho das Alfândegas, 1 representante. O Tribunal de Contas, 2 representantes. Bem, e mais repartições públicas por aí fora. Segunda categoria, as classes. Os banqueiros, os negociantes e os grandes fabricantes, 9 representantes. Os professores, os médicos e os advogados, aqui não sabe se acumulassem como é que era, 9 representantes. Os marítimos e os pescadores, 8 representantes. Portugal era uma nação marítima, era um bocado essa coisa. Aqui também anda um bocado o espírito da raça, não é verdade? Porque 8 pescadores, sendo que a pesca não representava economicamente tanto em Portugal. Nem pela vocação marítima dos portugueses, já não descobriam, mas andavam à pesca, iam ao bacalhau, e pescavam sardinha, e etc, etc. Proprietários rurais, 8 representantes, tanto como pescadores. Porque Portugal, digamos, a alma portuguesa não era uma alma de agricultores, mas era uma alma de gente do mar. Operários fabris, 17 representantes. Desequilíbrio, porque na indústria, em Portugal nesta altura, estamos em 1887, enfim, não teria este peso. Mas isto é a influência do socialismo de Oliver Martins. O Oliver Martins acha que a associação era mais forte, era muito forte nas classes operárias, era já forte, não era muito forte, mas era já forte nas classes operárias, com formação de sindicatos e de associações mutualistas. Ele achava que os operários estavam a transcender um patamar da humanização. O movimento da sindicalização, que aqui se aplicava tanto a operários como a patrões, da formação de uniões, era um passo, era uma subida na escala da humanização, do aperfeiçoamento da humanidade. Por isso ele aqui vai dar 17 aos sindicatos. Agentes, empregados e caixeiros, 17. Rendeiros, foreiros e lavradores, rendeiros e foreiros. Há bocado estávamos a falar da importância da posse no Brasil. Vamos ouvir o colega. Não, mas sim. Isto mostra a importância da posse. Ou melhor, o atraso da formação da propriedade burguesa livre, da propriedade burguesa individual, e a subsistência de formas de propriedades imperfeitas, as mais importantes das quais era a enfiteuse e era a posse. A enfiteuse no norte e a posse e o arrendamento no sul. No Brasil seriam outras, eram socimarias, mas havia ali uma série de confusões
O compasco. Pessoas que tinham o direito de pôr os gados a pastar nos mesmos pastos. Os baldios ou terras comuns dos concelhos eram propriedades coletivamente. Portanto, havia, de facto, um subdesenvolvimento da propriedade individualista do Código Civil francês. E isso atribui estas formas imperfeitas de propriedade a que Oliveira Martins está muito atento. Não só por causa do seu realismo sociológico, porque ele está a olhar para as coisas, não está a pensar em abstrações como a da propriedade absoluta do Código Civil. Ele está a pensar nas coisas que existem. E, por outro lado, isto são formas de solidariedade. E Oliveira Martins é um solidarista. Portanto, onde os outros veem a necessidade de separar a propriedade plena das propriedades imperfeitas, ele acha que esta propriedade imperfeita é uma forma de congregação de pessoas. É o proprietário, e é o rendeiro, e é o enfiteuta, e o subinfiteuta, e os compascuários, as pessoas que enfim, podem usar a mesma terra como pasto comum para os seus gados, e os vizinhos, e tudo isto forma formas intrincadas de propriedade, mas que representam formas intrincadas do viver social, onde não há Robinson Crusoe, onde, na verdade, há formas agregadas de viver, e algumas delas agregadas em torno da agregação do domínio da terra. Bom, e Oliveira Martins, 17. Pequenos fabricantes e lojistas, 17. Trabalhadores rurais, 17. Porque são muitos, claro. Depois, terceira categoria, condições morais ou materiais. O governo, 7. Interessante, ali vem a administração. Aqui ele diz as instituições. Mas aqui, quando fala do governo, ele não diz as instituições, diz condições morais ou materiais. O governo já é uma entidade moral. Já não é uma mera junta de crédito público. O governo já encarna um pouco do ser moral da nação. É a altura em que surge a tal ideia de poder de governo, como encarnando os interesses públicos. Os distritos, as colónias, os distritos 17, portanto, são 17 distritos, já conheceram para cada um. As colónias, 3, representantes de Lisboa e Porto, como entidades corporativas, um bocado à maneira do antigo regime, como agregados humanos que têm os seus interesses. São pequenas pátrias. Lisboa é uma pequena pátria, o Porto é uma pequena pátria. São quase, como diria Aristóteles, São Tomás, são sociedades perfeitas. Como as nações, são sociedades que são autossuficientes, que produzem tudo o que precisam. E só as grandes cidades, uma pequena vila, pode ter vinho e pode não ter batatas, pode ter azeite e pode não ter outra coisa qualquer que precise, ou não ter comércio, ou não ter ferro. E Lisboa, então, tem tudo. Tem comerciantes, tem produtores agrícolas e tem gente que leva as coisas aos mercados de Lisboa. Portanto, são comunidades autossuficientes. E, finalmente, representantes da nação, eleitos por sufrágio universal e lista única em todo o reino. Claro, aqui dá 6. Agora, repara, aqui há uma confusãozita. Mas são 6. 6 numa Câmara que tem 145, 150, 145, 180 membros. Portanto, ele aqui dá uma concessãozinha ao sufrágio universal, apesar de tudo é um sufrágio nacional por um círculo único, na ideia que o círculo único vai impedir os paroquialismos municipais, vai impedir os caciques, os coronéis, de dominarem as suas pequenas zonas, porque são círculos nacionais e muito grandes, e apesar de tudo há 6 representantes para a nação. Porque acha que se realmente há as pequenas repúblicas urbanas de Lisboa e o Porto, no fundo, dá 2, dá 1 a cada uma, a nação tem que dar alguma coisa também, como comunidade também. E aqui dá como comunidade 6 representantes. Reparem, bom, isto é um modelo de uma câmara corporativa que ele diz a representação política deve ser a imagem fiel da sociedade e, por conseguinte, refletir os diversos aspectos por que se manifesta a atividade social. Por isso, a representação dos interesses sociais é a melhor forma da representação política. Reparem, já não estão a ser representados cidadãos. Estão a ser representados interesses sociais. Não sei se estou muito próximo ao Ricardo, dás-me. E eu devo terminar, acho. Aqui é um ponto que me parece de alguma maneira importante, porque é muito falado e pouco discutido.
a ideia de ruta... Pronto, agora vamos às eleições. Já vimos como era. Já vimos quais eram as ideias reinantes. E já vimos por onde apontavam as ideias reinantes. Agora, outro ponto. Um ponto muito discutido. Muito falado e pouco discutido. O rotativismo parlamentar. Porquê isto, rotativismo parlamentar? Porquê é que, de facto, devem dois partidos, como acontecia em Inglaterra e como se tenta que aconteça em Portugal, porquê é que dois partidos devem rotar? Devem rodar, substituir-se um ao outro? Ou porquê é que há uma tendência também nesta época para aquilo que se chamou o fusionismo ou o oportunismo? A ideia é esta. Tal como a sociedade existe, nós vimos-la dividida em muitos partidos. Estes partidos, frequentemente, são grupos de interesse. São grupos de amigos. São grupos de clientes. Nenhum estará totalmente errado. Mas nenhum está totalmente certo. A razão é grande demais para se deixar apropriar por um sindicato de interesses. E por isso, alguns desanimados desta ideia de que talvez se consiga encontrar, por expediente qualquer, o partido da razão, identificar o império da razão e quem é titular do império da razão, alguns dizem, bem, neste mundo sublunar, neste mundo debaixo da lua, tal como conhecemos, é difícil saber quem tem a razão. Portanto, o melhor é fundir. O melhor é reunir vários partidos, um centrão, digamos assim, arranjar uns centrões. Porque cada um dá um contributo. E mais do que isso, como estes partidos são sindicatos de clientes, são sindicatos de interesses, ou são associações clientelares, reunindo-os todos, pomos uns à bolha com os outros e obrigamos a distribuir a coisa mais equitativamente. Estes levam, os progressistas levam os santos lugares, os outros, os conservadores, levam mais outros santos lugares, os reformistas levam mais outros santos lugares, e, portanto, a apropriação do Estado por um partido só torna-se mais difícil. Isto foi teorizado em Itália por um célebre político italiano, Agostino De Pretis, que foi ativo por volta dos anos 80, ele nasce em 1813 e morre em 87, ele é ativo ali por volta dos anos 80 e fez teoria, esta ideia do fusionismo, ou do oportunismo, que hoje é uma palavra feia, não é? Aplicada à política. Mas foi teorizada como uma palavra meritória e positiva, que é o oportunismo. É a mesma ideia. Quer dizer, governar segundo a razão é difícil. Mas já Maquiavel dizia que o bom político aproveita as oportunidades. Maquiavel dizia mais do que isso. Gera oportunidades. Cria oportunidades. Mas estes já não são tão voluntaristas como isso. Isto é uma geração em que em Portugal se chamou o decadentismo. A geração de 70 é uma geração de decadentistas, que fazem parte dessa de Queiroz, que era um decadentista, que diz mal, está sempre a dizer mal de Portugal, Oliveira Martins, já naqueles textos viram bem, é um decadentista. Este Augusto Fusquini, que citei alguns, é um decadentista. William Pato é um decadentista. Decadentistas são homens que, na verdade, acham que o país vai mal, mas não sentem forças anímicas para mudar o país. Portanto, comprazem-se numa certa decadência. Isso porque não são políticos, são intelectuais. Bem, mas também é o decadentismo político. E estes, claro, não se podem abster totalmente, porque eles são políticos sem fazer alguma coisa. Mas, no fundo, o que é que fazem? Têm o ideal do oportunismo. E o ideal do oportunismo é governar barato. É o tal gouvernement à bon marché, criticado por Guizot. Governar barato o que é? É governar segundo a oportunidade. É para as câmaras agora estão inclinadas para ali. Bah, então vamos fazer isto. Agora estão inclinadas para lá. Vamos fazer isto. Era, na verdade, uma forma de se irem sustentando. Era também chamado atentismo. Palavra também italiana, quer dizer, a atitude daquele que está à espera de algo. Isto é, vamos fazer isto ou aquilo, ao sabor das marés das câmaras, até que chega uma oportunidade de se fazer qualquer coisa realmente válida. Mas até que chega essa oportunidade, se calhar fazem-se 30 coisas que não interessam grande coisa. Isto, por exemplo, é muito interessante quando se trata da reforma política. Toda a gente diz, é preciso uma reforma política.
mas depois sabem que não é possível fazer uma reforma política. Porque uma reforma política seria mexer no sistema político todo, nisto tudo, nas eleições, na representação, em todo este conglomerado de questões. E então preferem fazer reformas constitucionais, que é mais fácil. É um bocado como agora, não é? A Constituição Portuguesa, depois da última, que é de 76, já teve por aí 12 reformas constitucionais, se não me engano. É difícil mudar o sistema político. Então mudamos um artigo da Constituição ou dois. Entretanto, vamos esperando. As pessoas, no fundo, acreditam que é dali que vai surgir qualquer coisa de novo. É novamente um valor simbólico da reforma constitucional. Outro dia também o São Neves também dizia isso. A facilidade com que se fazem emendas à Constituição brasileira. E que, de facto, não interessam nada. Não é por ali que passa a política. Que há uns 3 ou 4 anos, a Assembleia da República, em Portugal, chamou uma série de pessoas para discutir a reforma política. Bem, e quando eu vi a lista das pessoas que foram chamadas, com respeito e a Constituição e a amizade até, tenho por muitas delas, reparei que eram todos constitucionalistas. Quer dizer, como se a reforma política fosse uma questão de constitucionalistas, não é uma questão de constitucionalistas. Nem sequer é uma questão de juristas. É uma questão de muita gente. Se calhar é mais de filósofos, se calhar é mais de sociólogos, se calhar até é mais de como é que é dizer, de homens do espírito, de moralistas. Mas, no fundo, quem se foram chamados foram os constitucionalistas. Um atentismo. Enquanto como não se pode fazer mais nada. Olha, fazem-se umas reformas constitucionais e eles entretêm-se. E, de facto, a Carta Constitucional é revista em 51, em 78, em 85, em 97, em 1900, em 1907. Para mudar pequenas porcarias. Pequenas coisas que não tinham interesse nenhum. E aqui com 2 argumentos. Um deles era, a Carta Constitucional vai ser. Sim, por um lado, por outro, isto sabe. Outro deles é, não vamos perder tempo com isto. Porque nós não conseguimos fazer reforma nenhuma a sério. Então deixemos de falar em reformas da Carta Constitucional. Vamos falar, mas é daquilo que interessa. Vocês só estão aqui a trazer o problema da Carta Constitucional e da reforma da Carta Constitucional para não falar do que interessa. Bem, nós hoje, às vezes, na minha opinião, é isso exatamente que se passa. Fala-se da reforma da Constituição para não se falar daquilo que realmente interessa. Estão-se ali umas sessões largas e tal, entretanto o que interessa passou. Outros dizem, o quê? A reforma constitucional, diziam então. A reforma constitucional, não, o que é preciso é o governo não estar a perder tempo agora em ir ao Parlamento, responder a questões sobre a reforma constitucional, é avançar na política de fomento. Estradas, pontes, caminhos de ferro, portos, canais, porque isso é que faz a felicidade dos povos. Era outra maneira de fugir, porque também não é, isso era eventualmente importante, mas não era só isso. Isso não resolvia o problema da corrupção eleitoral. Isso não resolveu o problema das ambiguidades da representação. Isso não resolveu o problema da unidade sistémica, da unidade estrutural do sistema político. Isso são falsas formas de... Mas, no entanto... Bem, e o rotativismo, na verdade, era a mesma coisa. O rotativismo era uma forma de fusionismo. Na verdade, não era um fusionismo contemporâneo, era um fusionismo diferido. Fusionismo contemporâneo é vamos todos. E o rotativismo, ora vais tu, ora vou eu. É uma espécie de contradança, não é? Ora jogas tu, ora jogo eu. E isto era os partidos não caíam por serem, pela oposição, os conseguir derrotar nas eleições. Isso nunca caíam por isso. Porque as eleições eram fabricadas pelo governo. Os partidos caíam quando queriam cair. Os governos caíam quando queriam cair. O governo sentia que estava enfraquecido. E que estava um bocado de gasto de ideias. Nunca as teria tido, mas estava um bocado de gasto de ideias. Então dizia ao rei, olha, soube às câmaras, no meio primeiro-ministro, chefe da oposição, ele organiza eleições, naturalmente vai ser um governo dele, e ele está aí 4 anos a fazer o seu programa, e depois fará o mesmo que nós, e assim acontecia. Está de 4 anos, ou 3 anos, ou 2 anos, consoante a conjuntura política, o chefe da oposição, que agora era chefe do governo, dizia ao rei, olha, estamos um bocado cansados, estamos a precisar de retemperar forças na oposição. Então, soube às câmaras, convida o chefe da oposição, ele vai formar governo e, naturalmente, será um governo diferente do nosso e nós passamos para a oposição. E aí refrescamos. Desde logo desta ideia que é mais fácil criticar que fazer, de quem está na oposição ganha mais simpatias populares do que quem está no governo. Os governos todos sabem isto. E isto era considerado bom. Porque era uma forma também de atentismo. Vamos rodando até ver se
se encontra um momento para fazer coisa importante. Entretanto, vamos rodando e os mais mal intencionados diziam, bem, vamos rodando e vamos nos fartando cada um de nós. Vamos nos alimentando, ora uns, ora outros. 4 anos de fome, 4 anos de vacas gordas, 4 anos de vacas magras. 4 anos de vacas gordas, 4 anos de vacas magras. No fundo, as moscas, já não posso ser o resto da frase. Coisa diferente desta, e isso criticava, era a chamada pastelaria. Pastelaria era a fusão sem princípios nenhuns. Era realmente aqueles governos que eram constituídos com um dali outro lá, apenas para se manterem no poder, sem que houvesse qualquer ideia unificadora. Isso era os governos. Isso era aquilo que era criticado na revista humorística, nas revistas humorísticas, como sendo os pasteleiros. E havia alguns políticos que eram especialistas em pastelaria. Pastelaria? Diga isso. Não, estou a falar da... Não! Estou a falar há 200 anos. Século XIX. Agora, o Sr. Doutor perguntou-me isto. E eu muitas vezes leio isto e disse, mas em que é que diferimos? Em que é que isto está diferente, realmente? Demos umas voltas, passámos por regimes autoritários, voltámos a entrar com grande alegria e esperança em regimes democráticos. Bem, mas estamos muito próximos disto. Parece que voltou à nossa... E dizia, por isso, criticando a pastelaria, dizia, e estes falsos partidos que se criavam com uma lógica pasteleira, uma lógica sem ideias, que há uns aglomerados. Pastéis estão a perceber porquê? Porque os pastéis são feitos às camadas, não é? Uma camada de chocolate, uma camada de palitos Larraine, uma camada de creme, uma camada de não sei de quê, e tá, pronto, aqui dá um pastel. Não, enfim, até pode ser agradável, mas não tem grande lógica, pode ser uma grande porcaria, depende do pasteleiro, mas não dá um pastel. E por isso dizia essa de Queiroz, falando dos partidos da altura. Há em Portugal 4 partidos. O Partido Histórico, o Partido Regenerador, o Partido Reformista e o Partido Constituinte. Há ainda outros, mas anónimos, conhecidos apenas de algumas famílias. Os 4 partidos oficiais, com jornal e porta para a rua, vivem num perpétuo antagonismo, irreconciliáveis, latindo ardentemente uns contra os outros, de dentro dos seus artigos de fundo, jornais. Tem-se tentado uma pacificação, uma união. Impossível. Eles só possuem de comum a lama do Chiado que todos pisam. O Chiado é uma praça central de Lisboa. A lama do Chiado que todos pisam, porque os políticos andavam ali todo dia a fazer as suas combines políticas. E a Arcada é uma galeria que há à volta da Praça do Terreiro do Paço em Lisboa, que era também uma zona onde os políticos passeavam. Ficavam alguns cafés célebres, alguns ainda existem. Quais são as irritadas divergências de princípios que os separam? Vejamos. O Partido Regenerador é constitucional, monárquico, intimamente monárquico, e lembra nos seus jornais a necessidade da economia. O Partido Histórico é constitucional, imensamente monárquico e prova irrefutavelmente a urgência da economia. O Partido Constituinte é constitucional, monárquico e dá subida atenção à economia. O Partido Reformista é monárquico, é constitucional e doidinho por economia. Todos os 4 são católicos. Todos os 4 são centralizadores. Todos os 4 têm o mesmo afeto à ordem. Todos os 4 querem o progresso e citam a Bélgica. Todos os 4 estimam a liberdade. Quais são então as suas desinteligências? Isto eram os partidos da pastelaria. Eram partidos em que, na verdade, nada existia que fosse diferente, mas que viviam justamente como sindicatos de interesses. Essa Queiroz aqui está a manifestar falsas divergências, não são nenhuma, mas está a sugerir que divergências existiam. Bem, as vaidades, desde logo, mas, por outro lado, o serviço a sindicatos de interesses que não eram sempre os mesmos. E apenas queria acabar
O resto encontram no texto que eu lhes deixarei. Porque o resto falei um bocadinho ontem, não vale a pena falar hoje talvez, mas queria acabar com a leitura deste texto magnífico de Oliveira Martins. Oliveira Martins era do Porto, e perto do Porto há uma terra de pescador chamada Póvoa do Varzim. Hoje é um concelho relativamente rico, não por causa da pesca, tem uma pequena indústria, agora bastante em crise. Na altura era um povo de pescadores, onde a burguesia portuense ia passar as férias. E na zona do Porto, no século XIX, era a única terra que tinha um casino de jogo. Como a Figueira da Foz era a única terra perto de Coimbra que tinha um casino, como o Estoril era perto de Lisboa a única terra que tinha um casino. Enfim, era uma zona de vilegiatura, férias, da alta burguesia portuense. Mas era uma zona, de resto, abandonada. E Oliveira Martins escreve um requerimento dirigido ao rei em nome dos poveiros. Esta gente da Póvoa, senhor, é uma nódoa de vergonha para o governo da nação portuguesa. Vive hoje como há 20, quem sabe, como há 30 séculos. Precioso documento para o arqueólogo, é um espetáculo melancólico para todos nós. São portugueses. Que sabem eles? Há anos, o irmão de Vossa Majestade e seu predecessor no trono falou-lhes no mar. É uma história engraçada, depois contarei. Dom Luís tinha um iate e ia viajar com o iate fazer estudos de peixes e algas. E um dia, à frente da Póvoa, encontrou 3 pescadores num bote e perguntou-lhes: ouçam lá, senhores, vocês são portugueses ou são espanhóis? Meu senhor, nós não sabemos, nós somos da Póvoa do Varzim. Muito curioso, como a realidade nacional não era ainda uma realidade emergente. Ele contava as histórias, e contava melhor que eu. Que sabem eles, há anos o irmão de Vossa Majestade e seu professor no trono falou-lhes no mar. Perguntou à companhia de uma lancha, companhia é o conjunto de homens, de pescadores que pescam no mesmo barco, uma lancha, se eram portugueses. Não, senhor, nós cá somos poveiros, responderam eles com o seu falar gutural, às vezes quase ininteligível. Que laços os ligam à comunidade nacional? Que lhes dá o Estado? Nenhum laços. Nada. Autoridades conhecem apenas 2. A Senhora da Lapa, uma santa lá da região, que os socorre nos temporais, e o Santana, um marido de uma vareira, que lhes compra o peixe e lhes dá dinheiro sobre as redes, melhorando as redes, no inverno nos dias de fome. Melhoramentos? Consinta a Vossa Majestade que use desta palavra burocrática e avessa. Era a época do fomento e que só se falava em melhoramentos. Não devem nenhuns. De estradas não carecem. A sua estrada é o mar. Ler não sabem. Para quê? Casam? Parece que sim. Mas vivem numa tal ou qual promiscuidade. Demandas não têm. Se eles nada possuem, porque teriam demandas. Para os poveiros, senhor, governo consiste em 2 pessoas. O empregado fiscal, que lhes tira uma parte da pesca, e o administrador, que vai periodicamente reclamar os recrutas para a tropa. Eles, então, como selvagens, afetam estupidez. Qual José? O fiscal que ia buscar recrutas para a tropa. José! E eles feitos brutos, né? Que é a maneira do pobre escapar, é fazer que não percebe, não é? Qual José? Aqui somos todos Josés, Manuéis, etc.
de propósito para confundir os escribas. José? Perguntam coçando a nuca. E afinal, fingindo lembrar-se, apontam para os recifes do Porto. Ali! Ali! Vão buscá-lo! Um José que tinha morrido no naufrágio do mar. Quanto a votar, não lhes importa. Ignoram para que isso valha. Aceitam o papel que o Santana lhes dá, o tal que lhes emprestava dinheiro. O papel era a lista para votar. Aceitam o papel que o Santana lhes dá, papel que o Santana recebeu do administrador, passivos, calados, pedintes em terra, heróis sobre o mar, existem encravados entre a vila e as ondas, na orla do país, como a baba da população minhota do Minho. São um resto de gente pré-histórica. E o gentil civilizado, refere-se aos portuenses que iam lá passar as férias, e o gentil civilizado, com a obtusidade dura que lhe é própria, estupidez dura que lhe é própria, nem os entende, nem os protege, nem também os odeia. Trata-se de resto, e diz isso com indiferença, que são pescadores. Vai ver chegar os barcos e descarregar o peixe. Distraindo-se com a algazarra selvagem da faina sobre a praia. Que diriam esses milhares de súbditos vossos? Se porventura os vossos governos tivessem feito o necessário para lhes permitir falar, extraindo-os do estado selvagem em que vivem, que impressões iriam pelos cérebros enevoados dessa gente apenas capaz, tal como é, de pasmar, boquiaberta, diante das maravilhas da pova do tempo dos banhos, pedindo esmola aos banhistas. Gente só que apenas é capaz, não é capaz de falar, apenas é capaz de se extasiar, de espantar, perante a riqueza dos banhistas que vêm do Porto passar a época balneária. São, contudo, mais de 4.000 súbditos vossos. Contribuem para a produção anual do reino com 300 ou 400 contos de riqueza líquida. Dão 15 contos por ano ao vosso tesouro e custam nada. Coisa nenhuma recebem do vosso governo. E isto dura assim, anos após anos. E os invernos vêm. E os verãos passam. E o mar ruge. E os barcos voltam-se. E as mulheres desgrenhadas choram. E os homens caem no fundo do mar afogando-se. Caem como gotas d'água, pesadas, vagarosas, antes da tempestade. O poveiro, senhor, nada sabe. Por isso, nada exige. Não há que temer daí as trovoadas sociais. Por isso mesmo, ninguém o ouve. Por isso mesmo, ninguém lhe paga sequer uma parte da dívida enorme da nação para com ele e para com o mar que ele lavra. Mas é uma carta, a meu ver, lindíssima, de uma beleza enorme, mas de uma crueldade também enorme. São selvagens. Estão fora do sistema político. Que recebe do sistema político apenas o homem que lá vai buscar um bocado do que eles ganham com a pesca e que lhes vai buscar os filhos para a tropa. E que eles, claro, tentam enganar, que aqui já são todos, mas que alguns têm que ir. E que do governo nada recebe e da sociedade, dessa sociedade de onde se extraem as cliques que governam, apenas recebe o título de são pescadores. E o gozo de, durante a época de julho e agosto, que são as férias, irem ver os poveiros trabalharem como bestas, como animais, a tirarem a sua safra do mar. Há pouco mostrei como Oliveira Martins denunciava a formação da clique de governo. Esta clique que ao mesmo tempo que é de governo, mas que é uma clique económica também, uma clique financeira, como ontem falei. Agora mostro o outro lado da medalha, como o mesmo Oliveira Martins
descreve de uma forma dramática, cáustica, pesada, que faz doer ainda hoje, já lá vão muitos anos, a outra parte do país, a outra parte que realmente é cidadã, mas que não pertence ao país. São os selvagens do país. São, como ele diz, a baba do país. A baba, entendem, não é? A saliva que o país deita. Uma coisa nojenta, nauseabunda que lhe sai da boca. E que eles estão à espera de nada. Não estou a falar de hoje. Isto passou-se em 1880 ou 1870. Mas mutatis mutandis, muitas vezes as coisas podiam hoje ser ditas. Com muita realidade. Com muita realidade. E por isso é que ainda a história não serve para ensinar. A história não serve para ensinar. Mas serve para nos ajudar a fazer diagnósticos. A história alarga a nossa experiência. Alarga o nosso conhecimento. Nós antes de lermos estes textos, notamos muita coisa, enfim, no nosso contorno, que nos agrada, que nos desagrada, que achamos que vai mal, que vai bem, mas não somos bem capazes de diagnosticar, senão quando encontramos exemplos mais claros, dizemos, mas isto está analisado aqui. Isto aconteceu há 100 anos, uma coisa idêntica. O que é que há de igual e o que é que há de parecido? Claro que nem tudo é igual. Hoje, as relações do poder com os povos não é só estas, de ir buscar recrutas e ir buscar alguns impostos. Há outras relações, mas no fundo um modelo de desigualdade, de hipercidadania, contrastando com subcidadania, de uns que não têm, que têm direitos a menos, que têm déficits de direitos, e de outros que têm todos os direitos, e ainda mais o direito de saber que nada de mal lhes acontecerá se violarem os direitos, hipercidadania, no fundo é muito semelhante a isto que estamos aqui a ver. Há hipercidadãos que gozam de todos os direitos previstos na Constituição e ainda do direito a não serem incomodados se praticarem atos ilegais, e esse não vai na Constituição, e depois há uma série de subcidadãos que nem sequer dos direitos da Constituição gozam e porventura nem sequer sabem que há uma Constituição. Como estes pescadores nem sequer sabiam a que nação pertenciam. Bom, parece que está na hora. Basta coisas tristes. Até amanhã.